Olá pessoal, tudo bem? Então, para quem me conhece, eu sou o professor Thiago, né, de informática, e visto a necessidade, né, que o pessoal daqui de Campo Belo que vai prestar o concurso aí para educação, né, lá no mês de novembro, o que eu fiz? Eu selecionei várias questões da banca organizadora do concurso, né, que é o Fundep. Então a gente vai estar comentando aqui sempre vídeos curtinhos aí de 5 em 5 questões para a gente ir memorizando, tá ok? Então se você gostou, dá o seu joinha lá, dá seu like lá e segue o canal do professor Thiago aí, tá ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, a primeira questão que a gente tem aqui, ó, ela é sobre planilhas de Excel e ela é do órgão CAU, né, do ano de 2019, então é muito recente essa questão. Olha só, o que ela fala? Uma determinada planilha MS Excel, Microsoft Excel, contém os seguintes valores: o item na coluna A e a quantidade na coluna B. No item A, nós temos da A2 até a A5 os itens tomate, laranja, tomate e ovo. E no item na coluna B, né, na coluna de quantidades, nós temos os valores 12, 3, 8 e 4. E a pergunta lá embaixo é o que? Qual é o resultado da célula B6 recebendo aquele sinalzinho de igual ali, é o recebe, ou seja, ali daquela célula B6, logo abaixo daquele valor 4, nós estaríamos programando aquela função ali, ó. E de antemão, eu já falo que essa função, a primeira parte dela, ó, soma, ela faz exatamente isso, ela faz uma soma. Porém, ela tem uma palavrinha ao final, que é o se. Esse se, ele remete à condição. Ou seja, ele só vai somar se acontecer alguma condição. No caso, ali está falando para a gente, entre parênteses, né, que é o nosso espaço, onde a gente está delimitando a nossa pesquisa, a nossa função, ela vai estar agindo dentro daquilo ali. Então, tá vendo que está escrito ali, ó, A2, 2 pontos B5, significa que da célula A2 até a célula B5, todas aquelas A2, B2, A3, B3, A4, B4, A5 e B5, ela vai ser compreendida. Porém, tá vendo que tem um ponto e vírgula logo após? Ali tem um A2, ou seja, ali está falando para mim que o valor de referência para eu somar dentro daquele intervalo entre A2 e B5 é se atender àquela condição A2. Vamos olhar lá na nossa planilhazinha lá, ó, o que é o item A2? Significa tomate. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somar a coluna, é o restante da fórmula, B2 até B5, os valores que atendem à condição da coluna, ou da célula, perdão, A2. Ou seja, ele vai somar os valores que tem a opção tomate. Porque está vendo que a opção A2 é tomate? Então, todas as células da coluna B, entre B2 e B5, que tiver a A2, né, como referência, ou seja, que tiver o mesmo nome, no caso é tomate, ela vai somar. Então eu pergunto para vocês, qual que é a resposta? Letra A, B, C ou D? Já acertaram aí? Pois é, a resposta é a letra A, porque ele só vai somar então os valores da coluna B que correspondem ao valor tomate. Então é o número 12 mais o número 8. Então 12 mais 8, 20. Beleza? Vamos para a próxima? Então, agora a mesma banca, né? CAU de Minas Gerais, do ano de 2019, concurso recente aí para advogado. Então, olha lá, no Microsoft Outlook, qual que é o formato de e-mail que suporta estilos de parágrafo, caracteres e planos de fundo e são compatíveis com a maioria dos leitores de e-mail? Bom, pessoal, o que a gente tem que ver? A palavrinha-chave dessa questão aqui é a palavrinha formato de e-mail. Por quê? O formato text, a opção B, ele é um formato de arquivo de texto, texto puro, que é aquele famoso bloco de notas. O arquivo .doc, que é a opção D, é quase a mesma coisa, é um arquivo de texto, porém é um arquivo do Microsoft Word, né? Então ele é um arquivo de formato de texto, todos aqueles dois ali. O formato XML é aquele formato onde nós temos banco de dados, ou seja, é um formato que ele é utilizado, ele contém metadados. E aí ele é utilizado para quê? Hoje em dia
para poder receber, por exemplo, nota fiscal eletrônica. Ou seja, ele gera um arquivo de visualização a partir de um banco de dados de uma nota fiscal que está registrada. Então esse é um arquivo, na verdade, programável e tal. Não é muito o nosso caso de formato de e-mail. E aí sobra, então, qual opção? O HTML, né, que é um arquivo de hipertexto, que você tanto pode fazer páginas de internet. Então, quando a gente está navegando uma página de internet, ela é de arquivo HTML, ou seja, são hipertextos, né, com imagens, com textos, com vídeos e normal. E no caso ali, como a pergunta está falando do formato de e-mail, então quem suporta estilo de parágrafos, caracteres, planos de fundo e compatível com a maioria dos leitores de e-mail é justamente esse HTML. Então a resposta é a resposta A também. Vamos para a próxima? Mesma banca, de novo, CAU. Sabendo que o Microsoft Excel disponibiliza diversas funções, assinale a alternativa que descreve corretamente a utilidade da função média-se. Então, antes da gente ler as alternativas, a função média, a primeira parte dela ali, o que ela retorna? Justamente a média aritmética. Ponto. E vocês lembram da questão 1, que a gente fala que o se, ele impõe uma condição, ou seja, você tem que atender uma condição a um critério? Então, o média-se, ele vai calcular a média aritmética se atender alguma coisa. Vamos ver as opções? Olha, opção A, retorna a média dos argumentos, inclusive números, textos e valores lógicos. Não. Conta o número de células. Também não. Essa é a função conte e, no caso, se. Retorna a média dos desvios absolutos? Também não. A opção D, retorna a média aritmética de todas as células em um intervalo que atende um determinado critério. Então, sim, né? A função média é a média aritmética e o se, quando tiver a palavrinha se, é porque ela tem que atender um determinado critério dentro daquele intervalo, assim como foi na questão 1. Vocês lembram, né? Então, a opção é letra D. Vamos para a próxima, questão 4. No Microsoft Word, o processo de mesclagem de informação de uma fonte de dados a um documento, como endereço de e-mail ou banco de dados para criar documentos personalizados como cartas, modelo ou etiquetas de endereçamento, Então vamos lá. Caixa de texto? Não. O arquivo caixa de texto simplesmente é para você colocar um texto ali dentro de uma caixa de texto. Formas? Também não, né? Formas é para você inserir algumas formas, triângulo, retângulo, seta. Referência cruzada? Também não. Aqui, talvez poderia confundir se nós tivéssemos a palavrinha hiperlink, né? Que aí ela mesclaria alguma informação te direcionando a alguma coisa. Como aqui não é o caso, então sobra a opção o quê? Mala direta. Mala direta é o quê? Quando você tem um banco de dados e você manda uma série de e-mails, uma série de documentos personalizados ou várias cartas, né, com etiquetas para todas as pessoas no mesmo formato. Então eu tenho que mandar 100 documentos para 100 pessoas e é o mesmo documento. Então eu não preciso ficar fazendo 100 e-mails, ou seja, eu crio um banco de dados com 100 nomes, 100 contatos e aí eu mando através de uma mala direta, ou seja, todo mundo vai receber esse mesmo e-mail que tiver cadastrado naquele banco de dados, certo? Então essa opção é a opção mala direta. Questão 5, também desse órgão CAU. Todas essas aí são desse órgão CAU, né, para a prova de advogados desse ano. Qual que é o software malicioso? Aqui a gente está falando então de segurança da informação. Qual que é o software malicioso criado para gravar informações digitadas por um determinado usuário no teclado de um computador, a fim de obter dados sigilosos? Bom, pessoal, o spam é aquele vírus onde ele vai mandando vários arquivos maliciosos para você. Então, quando você clica no spam, é quando você recebe um arquivo involuntário. Pelo jeito, não é a nossa opção. Um firewall, opção C, ele é um protetor, ele é um muro, traduzindo a palavra na íntegra, ele é um muro de fogo, ou seja, ele é uma proteção que você põe, né, no início da sua rede que evita, né, que você tenha ataques maliciosos. É como se você colocasse um portão na sua casa, alto, forte, né, bem trancado, onde que você vai controlar quem vai entrar ou não na sua casa. Então ali não pode nem ser um software malicioso, ele na verdade ele é um protetor. O scan, ele não tem nada a ver com software malicioso nem um software bondoso. Ele é simplesmente você fazer uma varredura, você sair verificando arquivos. Isso é um escaneamento. Então,
Qual que é a palavrinha que sobra? Qual que é o software que sobra? É o Keylogger, né? Esse então é um software malicioso que a própria palavrinha, quando a gente vê key ali, significa palavra, né? Chave. Ou seja, então Keylogger é um software que vai ler aquilo que você digita e rouba essa informação. Então você digita uma senha, ele vai lá, captura essa senha e passa isso aí para alguém, para quem está intencionado. Tá ok, pessoal? Então resposta letra A, Keylogger. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vídeo curtinho, 5 questões. E a gente volta depois no próximo vídeo com mais 5 questões aí dessa banca Fundep. Tá ok? Grande abraço.